Aleluia. Eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor, amém? Que gostoso é saber que Jesus está na casa. Que gostoso é a gente escutar as irmãs, o povo orando, clamando, buscando e recebendo a unção do Senhor, entendendo que Jesus está falando já através dos louvores, através das ministrações. E Deus ainda tem uma palavra poderosa para a sua vida nesta manhã. Amém, irmãos? Eu queria aproveitar que os irmãos estão de pé, por favor. Abram as vossas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, verso de número 18. Enquanto os irmãos procuram, encontram a palavra do Senhor, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por mais uma vez a oportunidade de poder fazer alguma coisa para o Senhor. Eu sempre digo, Deus, o que posso fazer para te agradar, Senhor? Como eu posso ser útil? E Deus tem o seu caminho, a sua forma. Queria agradecer ao pastor Joel, que está no Brasil, não sei se está nos assistindo. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Obrigado aos pastores que aqui estão, que intercedem, nos ajudam e estão dispostos a estender as mãos também quando precisamos. Amém, irmãos? Todos encontraram? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei numa terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Amém? Diga bem forte comigo e se assente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Pode se assentar, por favor? Irmãos, quando nós falamos que o Senhor fez grandes coisas, nós não estamos dizendo que foi só esta vez, que Deus fez uma vez e findou-se e não fará mais. Porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. Elas são infinitas. Um dia, a minha esposa me perguntou quanto tempo dura a misericórdia de Deus. E eu disse, ela não tem tempo para acabar, porque ela é infinita. O amor de Deus é infinito. Ele é um Deus misericordioso demais. É claro que em algum momento, quando há pecado e há coisas erradas, levanta-se a ira de Deus, mas, contudo, mesmo assim, a misericórdia dele se estende sobre nós. Nós estamos lendo e falando aqui de um profeta, Joel, não se sabe muito desse profeta, a Bíblia refere-se que ele é filho de Betuel, ele é o segundo dos 12 profetas menores. Quando nós falamos profetas menores, nós não estamos dizendo que ele é menor, ou que ele tem menos conhecimento, menos importância. Não, não é disso que nós estamos falando. Não é menos o profeta. É porque o conteúdo do seu texto, os escritos, são menores do que os outros. Então, são considerados profetas menores. Ele é o segundo dos 12 que nós vemos aqui. E o tema principal de Joel é o terrível dia do Senhor. Embora em Joel nós vemos uma palavra muito conhecida sobre quando haveria o derramamento do Espírito de Deus, mas o tema principal, a razão a qual o profeta é invocado, é para que o povo entenda que há o dia, e haverá esse dia, o glorioso dia da ira do Senhor sobre a terra, mas para nós o dia em que será o nosso melhor dia da vida. É o dia em que Cristo virá buscar a sua igreja. O grande dia do Senhor. E nós observamos aqui, já no início dessa palavra, que diz assim, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Havia, naquele tempo,
uma coisa chamada colheita e semente. Todos conhecem muito bem o que é isso, o que é semente, o que é colheita. Para que você possa semear, a terra precisa estar preparada para receber a semente e então germinar. Naquele tempo, depois de um calor muito forte do verão, sol causticante, a terra era seca, dura. E então vinha no outono, vinha a chuva temporânea e descia sobre a terra, que era uma chuva torrencial, uma chuva forte. Aquela chuva que inundava tudo e fazia com que a terra de seca virasse um lodo gosmento e fosse fácil para colocar a semente, então plantar e deixasse que ela germinasse. Nós sabemos que para uma semente produzir, ela precisa morrer primeiro. Então a semente era colocada, era plantada, e alguns meses depois, quando chegava a primavera, vinha então a chuva seródia, que era a chuva mais suave, aquela chuva que irrigava a plantação, fazendo brotar e fazendo frutificar e dar a colheita para que eles precisavam. Então isso começou a acontecer com os anos, e isso foi melhorando, porque afinal de contas, Deus havia dito para eles que colocaria eles em uma terra boa que manava leite e mel. Deus tinha uma promessa para o seu povo. E aquilo começou a produzir mais, e vinha então a chuva, preparava a terra, depois vinha a chuva seródia e trazia a colheita, e eles começaram a ficar abastados com aquele monte de coisas vindo ao seu favor. E não é muito diferente nos dias que nós vivemos. As pessoas começam a receber as coisas de Deus, começam a receber os benefícios do Senhor, e aos poucos deixa que isso suba ao coração, e as coisas de Deus vão começando a ficar um pouco de lado. E assim foi este povo. Eles estavam tão confiantes na colheita, tão confiantes de que a terra produziria o que eles precisavam. Não faltava-lhes nada, tudo eles tinham. Porém, faltava-lhe uma coisa, que o povo estava se esquecendo de que quem mandava a chuva era o Senhor dos Exércitos. O povo estava esquecendo que quem mandava a semente era o Senhor dos Exércitos. Quem dava o crescimento era o Senhor Deus, nosso general de guerra, o Deus forte na batalha. Então este povo começou a se esquecer, e começou a se desviar, e começou a deixar as coisas de Deus, já que não tinha tanta importância. Porém, uma coisa lhes é dita nesta manhã: não deixe as coisas do Senhor como um segundo plano. Não deixe que os seus afazeres do dia a dia tracem uma reta em que você não possa ver, que você precisa, primeiro, antes de tudo, dobrar os seus joelhos, agradecer ao Senhor e dizer: Deus, obrigado pelo carro que eu tenho. Obrigado, Senhor, pela comida que não é posta à mesa. Obrigado, Senhor, pela vestimenta que nós temos. Quando eu saio de manhã para levar os meus filhos para a escola, a gente ora no caminho até chegar na escola, e eu digo para eles, a gente inicia a oração agradecendo, pedindo perdão, e eu sempre digo: Senhor, nós te damos graça por este céu lindo, azul, maravilhoso. Nós te damos graça, Senhor, por essa vegetação verde que é brilhante aos nossos olhos. Que coisa mais linda é as manhãs neste lugar em que moramos. E eu lhes digo, porque moramos em um lugar, um tempo, onde havia seca, onde havia neve, onde havia frio, e o céu era cinzento. Mas a gente olha pela manhã e a gente vê o sol. Que coisa mais linda, irmãos. Pode estar chovendo pela manhã e eu digo: Senhor, nós te damos graça pela chuva. Nós te damos graça pelo tempo de hoje, porque se não houver chuva, não haverá flores. Se não houver chuva, não haverá plantação, não haverá colheita, não haverá mantimento. E eu lhes explico dizendo: porque se não houver a tempestade para que arraste, quebre os galhos e jogue as sementes em lugares distantes, como crescerá em outros lugares? E assim é a nossa vida. Nós passamos todos os dias por situações e às vezes ficamos pensando conosco mesmo. Pensamos assim: por que o vento é tão forte? Por que essas coisas nos ocorrem? Por que estamos passando por isso? Se estava ontem, estava dia sol, estava bonito, ensolarado, e de repente parece que enegreceu o céu, de repente parece que as coisas começaram a dar errado, de repente parece que começou a chover, e de repente parece que começou a aumentar a chuva, e você começa a pensar assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Pois deixa eu lhe dizer uma coisa: para que haja crescimento, para que a semente dê fruto,
Para que ela germine, é necessário que ela seja molhada, encharcada pela chuva seródia. É necessário que você passe algumas etapas da sua vida para entender que Deus está lhe dando crescimento. E por que não dizer crescimento espiritual? Porque se o Senhor quiser lhe abençoar com bens, Ele simplesmente basta uma palavra. Basta uma palavra. E o Senhor lhe abençoa, lhe abre porta. E aquilo que parecia ser impossível, de repente é possível. Oh, aleluia! Eu já presenciei milhares de vezes isso na minha vida. Mas o que é isso, meu irmão? Milhares, sim, milhares. Eu já perdi as contas de quantas as vezes que eu olhava e dizia, não há mais solução. Não tem mais jeito. Não tem mais nada a fazer. Oh, aleluia. Mas eu olhava para minha esposa e eu digo assim, sabe o que a gente faz uma hora dessa? E ela já sabe, ela responde, a gente adora. Sabe o que a gente faz? A gente ora. E quando você dobra os joelhos, você adora, você ora, e você diz, Senhor, eu te agradeço, obrigado por isso, a bênção vem. Dias atrás, nós acordamos e fomos levar as crianças para a escola, de repente o carro, simplesmente do nada, começou a dar um pane, começou a acender tudo quanto é luz no carro. A porta não abria. Depois, quando abriu, não fechava. O carro não desligava. Não funcionava nada. E ficava apertando, gritando, todos os sensores de uma vez só. E minhas filhas começaram a ficar desesperadas. O que vamos fazer? E eu disse, não tem o que fazer. O carro não está funcionando. Como iremos à escola? Eu falei, vocês vão ter que ir a pé. Vão caminhando. E quando eles estavam caminhando, começou a querer chover. Parecia que tudo vinha de uma vez só. Eu entrei para dentro, recebi uma outra má notícia, de repente uma outra má notícia. Eu olhei para minha esposa e disse, não precisou falar nada, só fizemos assim com a cabeça. A gente já sabe, a gente adora, a gente ora, a gente ora, a gente adora. Dobramos os joelhos, oramos ao Senhor. Quando deu no horário de buscar as crianças para a escola, eu fui bater no carro, o carro pegou, funcionou normalmente. A resposta do Senhor é imediata diante da sinceridade do seu coração. Mas este povo havia se esquecido desses detalhes. Eles haviam se esquecido que o Senhor, Ele dá tudo, e tudo vem dEle, e tudo é para Ele. Então Ele diz assim, eu, o Senhor, veja bem o que vai acontecer. Aí faz assim, fazei sobre isto a narração aos vossos filhos. Porque daí o que aconteceu? Ele começa a passar uma certa dificuldade. Vem aqui uma nuvem de gafanhotos e vem destruindo toda a colheita deles. Observe que não era a chuva que havia cessado. Não era a chuva, não era a terra que tinha petrificado. A colheita estava lá. Estava pronta para eles colherem. Mas veio uma nuvem de gafanhotos. E a Bíblia diz que ela veio, arrastou tudo, enegreceu tudo, acabou com toda a plantação, não deixando nem sequer um vestígio de vida naquela plantação. E aí o profeta dizia, através da palavra de Deus, que ele queria que eles dissessem, chamou os anciões e disse, diga isso aos seus filhos, para que os seus filhos digam a seus filhos e a outra geração que vier, o que fez o Senhor. Conte para eles o que é que Deus, o Senhor, está fazendo no meio de vós. E aí nós vemos que diz que o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. E ele diz, despertais, óbrios, e chorai e gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque de vós é tirado da vossa boca. Agora observe que Deus começa a chamar a atenção deste povo, porque eles haviam confiado simplesmente no poder da colheita. Era a certeza de que tudo estaria bem. Era a certeza, sabe quando as coisas têm uma espécie, a gente costuma dizer, não é, pastor, uma espécie de um reloginho. Não tem como dar errado. Algumas pessoas dizem assim, olha, não tem como dar errado. Vai acontecer isso, vai acontecer assim, se a gente permanecer isso, fizer isso, isso. Porém, eles viviam uma vida regalada longe, distante da presença e da adoração, da essência, do agradecimento, da gratidão a Deus pelo que tinham.
Você quer um segredo para que você tenha sucesso na sua vida, para que as coisas prosperem? Você quer um segredo? Agradeça, seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Que haja no seu coração a gratidão de dizer, de olhar e entender que se aquilo que você tem, aquilo que você adquiriu, aquilo que você conseguiu, não é sua mão que fez. Deus pode sim ter te dado inteligência, sabedoria. Deus pode ter te dado força física para você trabalhar, conseguir comprar, conseguir adquirir alguma coisa. Mas isso tudo vem do Senhor. Isso tudo é Deus que te dá. Quando nós dormimos durante a noite, a Bíblia fala que nós só acordamos de manhã porque o Senhor nos guardou durante a noite, porque o Senhor nos deu o fôlego de vida. Você só está de pé porque o Senhor te coloca de pé. Você só está respirando porque o Senhor deixou que você respirasse. Nós não passamos o hurricane que teve agora porque a mão do Senhor está sobre nós. Não somos diferentes do povo de Fort Myers. Nós não somos diferentes do povo de Sunnyvale, do povo de Captiva Island, que destruiu tudo, levou tudo. Nós não somos diferentes, nem melhores do que eles. Oh, aleluia. Mas há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Eu disse ontem no carro para os meus filhos, eu disse assim, olha, prestem muita atenção no que eu vou lhes dizer. Se um dia acontecer algo parecido neste lugar conosco, ou se porventura que Deus nos livre, leve o seu pai ou sua mãe, eu quero que vocês nunca blasfemem, mas que vocês glorifiquem ao Senhor, que vocês exaltem ao Senhor e entendam que Deus tem um propósito para o que Ele faz. Orimanagaia. Orialabasuricalamanagasobiraias. Observe que a lagarta é o estágio inicial, é uma espécie de uma larva, ela sobe sobre as folhas e ela come as folhas do fruto. Ela come todas as folhas. Aí o povo dizia no seu coração, oh, ainda tem a ponta dos galhos, ainda tem os brotos, a árvore ainda está de pé. Isso vai continuar, não se preocupe, foram só as folhas. Mas aí vem o gafanhoto, ou em algumas traduções, ou outras partes da Bíblia, como Malaquias fala do migrador, ele vem e ele come, ele já está num estado um pouco maior, já cresceram-se-lhe os fêmurs, as pernas grandes, que eles podem saltar em lugares muito altos. E esses gafanhotos agora, eles comem exatamente o que sobrou. Eles comem a ponta dos galhos, os brotos, aquilo que havia esperança, agora já começa a diminuir a esperança deles. Agora a ponta do galho já é cortada. Ficam apenas os galhos. Aí vem a lacusta, que é o devorador, que agora já cresceram-se-lhe os dentes, e o que ela faz? Com os seus dentes afiados, a Bíblia fala aqui, você vai ver Deus relatando, que é como leão, e os seus dentes são afiados como a leoa. E já com os seus dentes, ela pega os galhos, e ela quebra os galhos e come os galhos das árvores, deixando simplesmente o caule. Agora vem por último o pulgão, que é o destruidor. Para isso não precisa nem explicar muito o que é, né? Aí vem o destruidor, ele começa a fazer, sabe o quê? Ele começa a comer a casca da árvore. Com os seus dentes afiados, eles quebram, arrancam a casca da árvore, deixando a árvore totalmente exposta. E até que ela não tenha nutrição e morre, então, a árvore. Agora, observe, não é muito diferente no mundo espiritual. Que é exatamente o que o inimigo faz. Ele começa devagarzinho, ele vai vindo devagar, e ele vai tirando as folhas. Ele tira o seu apetite de orar. Ele começa a tirar o apetite de buscar a presença de Deus. Ele começa a tirar aquele apetite de ler a palavra do Senhor, de entender o que está lendo. Aí vem o outro, um pouco mais forte, já com pernas grandes, e agora ele já observa que você já não tem muito apetite, então ele começa a quebrar aquilo que haveria de brotar, que é a sensação, o desejo de querer ler, de querer orar, de querer buscar, de entender a palavra do Senhor. Agora ele já vai no broto, na pontinha do galho e quebra e come, tirando então agora, deixando você mais frágil para que você se desvie da presença do Senhor. Para que você se esqueça que o Senhor é Deus. E aí vem por último um mais forte que ele. E agora começa a quebrar os galhos, a comer os galhos. Começa a tirar de você aquilo que você tinha de valor. Que começa a deixar você no chão, no pó,
para que você blasfeme, para que você diga, Deus não é na minha vida, para que você comece a dizer que o Senhor não está lhe abençoando, e então venha sobre você maldição da parte do Senhor. E aí, por último, vem o destruidor. Quando já não tem mais nada para tirar, quando já não tem mais nada para fazer, ele vem e pisa em cima. Só tem uma coisa, irmãos. Só tem uma coisa que a palavra nos revela. A Bíblia fala que as árvores que estavam com as suas raízes tendendo para dentro dos rios e dentro das águas, ao cheiro das águas, elas brotavam novamente. O inimigo pode tirar de você, essa é a importância de você ler, de você jejuar, de você orar e buscar a presença de Deus. Ele pode tirar tudo da sua vida. Mas tem uma coisa que ele não consegue tirar, é a raiz, porque ela está dentro da rocha. A raiz está dentro da pedra fundada, que é Cristo. Se você estiver firmado, se as suas raízes estiverem penetradas dentro da palavra do Senhor, pode cortar a árvore, pode acabar com os frutos, os galhos, as folhas, pode acabar com tudo. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Ah, irmão, mas o Senhor disse que vai morrer, que morre a árvore. Não há importância, não tem diferença para o Senhor, porque havia um homem chamado Lázaro, que já fazia 4 dias que estava morto, já cheirava mal, oh aleluia, e para Deus não importa se está morto, se Ele diz levanta e vem, a pessoa tem que levantar e tem que caminhar, não importa se o ministério acabou, não importa se o casamento acabou, não importa se a doença, se é câncer, seja lá o que for, o Senhor tem poder. A mão do Senhor é poderosa para dizer, eu sou o dono da vida, eu atiro e eu a dou a quem quero, e se eu quiser tirar e devolver, eu faço, porque eu sou Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No verso de número 14, ele diz, santificai um jejum. E apregoai o dia da proibição, congregai os anciãos de todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação o Todo-Poderoso. Muitas pessoas, nos dias em que nós vivemos, estão brincando de ser crentes. Brincando de serem crentes. Eu digo isso, pessoas jovens, pessoas adultas, pessoas de idade, estão confusas com o que está acontecendo e como é a verdadeira essência da palavra, porque a Bíblia fala que o meu povo erra por falta de conhecimento, e o conhecer da palavra de Deus. A gente escuta esse versículo, mas se você for ler o que diz o próximo, ele fala, e o povo não quer o conhecimento. Não é que o povo simplesmente não sabe, o povo, além de não saber, ainda não quer o conhecimento da palavra de Deus. Trazendo-lhes consequências doídas. E o Senhor nos exorta esta manhã a fazermos exatamente isso, a buscarmos a sua palavra, a buscarmos a sua presença, a buscarmos, a clamarmos, a jejuarmos, a orar, a buscar muito mais do que você já faz. Eu já jejuo 2 vezes na semana, jejuo 4. Eu já oro todas as manhãs, oro de manhã e de tarde. Eu já oro de madrugada, continue orando 2 horas a mais. Continue buscando, porque virá o dia do Senhor. Deus está voltando a buscar a sua igreja, irmãos. Deus está voltando a buscar a sua igreja. Nós vemos os noticiários, guerras, terremotos, assolações, ventos fortes, coisas acontecendo no mundo todo. Essa ideologia de gênero, coisas acontecendo, jovens estão confusos com o que é verdade, o que é ensinado nas igrejas. Nós temos muitos filhos e nós sabemos exatamente o que se passa pela cabeça, principalmente desde criança até os maiores. Outro dia eu falava com o pastor Joel, que nós estávamos observando. Parece até que minha filha olhou para mim e disse assim, parece que a gente não pode assistir nada, pai. Porque tudo tem demônio, tudo está errado. E eu chamei um deles e mostrei no computador e disse, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Não quero ver isso muito feio. Eu falei, venha ver. E mostrei para eles o símbolo satânico.
Mostrei para eles igrejas satanistas e o que eles faziam, os demônios, as ofertas que eles faziam com sangue de seres humanos. E aí mostrei para eles no desenho, tão inocente que eles estavam assistindo, enquanto os bichinhos caminhavam, havia no peito deles o símbolo satânico, pastores. Havia nos bonequinhos o símbolo de Satanás, havia as cruzes de ponta cabeça, e havia trevas, e eu comecei a explicar para eles o que eles estavam dizendo. E aí meu filho disse, meu Deus, eu nunca tinha observado isso. Eu nunca tinha reparado nisso, pai, me perdoe. E aí a gente começa a olhar filme por filme, até coisas, crianças, coisas pequenininhas, que o nosso bebê assiste, tem coisas que não são do Senhor. Está sendo infiltrado de uma forma muito sutil. Mas para isso nós precisamos pegar o escudo do Senhor, o escudo da justiça. Nós precisamos tomar sobre nós a palavra de Deus e colocar em nós em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. A palavra de Deus, ela não envelhece. O mundo tem muita tecnologia, existem aplicativos novos todos os dias, existem coisas. Outro dia, alguém me pediu, posso ter esse aplicativo que é mais uma mídia social, já é mais um fruto de conversas sociais internas entre os adolescentes. Eu disse, não, basta a palavra do Senhor, procure ter e entender a palavra de Deus. E observe que o povo, ele diz, eu quero que vocês façam um jejum, que vocês clamem o Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado diante de vossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente apodreceu debaixo de seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, e secou o trigo. Aí eles começam a repreender, o profeta começa a repreender, dizendo, tocai a buzina em Sião, e clama em alta voz, no monte da minha santidade, perturbem-se os moradores da terra. Sabe o que a Bíblia diz? Perturbem-se, se incomode. É impossível, está dizendo, se incomode, não se conforme, se incomode com o que está acontecendo, e grite bem alto, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Grite bem alto, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, me perdoa se porventura eu errei durante a semana. Me perdoa se eu tenho sido, Deus, uma pessoa que não é fiel em alguma área da minha vida. E aí a mão do Senhor, ela vai começar a vir sobre vós. No capítulo 2, do verso 10, diz, diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O grande dia do Senhor. Jesus fez menção exatamente dessa passagem, que no grande dia do Senhor haverá sinais no céu, para que todos saibam que está chegando e está próximo o dia do Senhor. Falta muito pouco para o arrebatamento da igreja. Falta muito pouco, e por que não dizer, pode ser hoje, pode ser agora. Pode ser agora, e por que não? Posso eu estar aqui falando, e num piscar de olhos o Senhor pode vir buscar a sua igreja. E o Senhor nos pergunta, como está a sua vida? Como está a sua vida? Você está reclamando porque as coisas estão dando errado? Ou você está abastado o suficiente para dizer, eu não preciso do Senhor? Ou você está abastado o suficiente para dizer, eu não posso porque está tudo muito bem, eu não preciso? Entenda uma coisa. Quando você está com fome, mais uma vez eu uso o exemplo de crianças. Quando você está com fome, você come qualquer coisa. Você aceita qualquer alimento. Quando você está cheio, você pode te apresentar o prato mais caro do restaurante. Pode te apresentar a comida mais deliciosa que tiver. Mas se você estiver cheio, você vai rejeitar essa comida. Oxalá que não haja esse tipo de situação na sua vida espiritual. Oxalá que você esteja cheio da presença de Deus. Oxalá que quando o Espírito de Deus quiser falar com você, ele ache um espaço para conversar com você.
Que haja um minuto para que ele possa sentar do seu lado e conversar e te falar as coisas, te revelar coisas grandes e firmes que não sabes. Oxalá que Deus possa olhar para você e dizer: filho, vem que nós queremos conversar. Vem, filho, que eu quero te usar. Vem, filho, que eu preciso que você faça isso para mim. Oxalá que você possa ser um canal de bênção na mão do Senhor. Oxalá que você não se disturbe. Oxalá que você não fique perturbado, que você não se distraia, que você não perca o foco com outras coisas, a não ser ouvir a Deus em primeiro lugar. Antes de sair de casa, ouvir o que Deus quer. Antes de tomar uma atitude, ver qual é a vontade de Deus sobre isso. E esse povo, então era normal o que eles faziam, eles rasgavam as suas vestes e se vestiam com pano de saco, jogavam terra sobre a cabeça. E mais uma vez o Senhor diz: eu não quero que vocês rasguem essas vestes. Eu quero que vocês rasguem o coração de vocês. Em vez de vocês fazerem aquele ritual que vocês fazem todos os dias, em vez de você fazer aquilo que você está acostumado a fazer, eu quero que você rasgue o seu coração e entenda que Deus quer entrar, que Deus quer falar, que Deus quer operar milagres e maravilhas. Quem sabe, fazendo isso, se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai o dia da proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara. Observe que ele está dizendo aqui: faça um jejum, proclame. Não é só você, não é só os seus filhos, é os filhos, até os bebês que são amamentados no seio da mãe, eles não seriam amamentados, até eles jejuariam. Cachorro, gado, tudo. Proclame um jejum, rasgue o seu coração, faça uma atitude diferente do que você está fazendo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações fiquem escandalizando, para que elas fiquem dizendo: aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Senhor? Eu me lembro que algumas pessoas no Brasil estavam passando muita dificuldade. Muita dificuldade. E quando eles se levantavam, eles caíam novamente. Aí eles se levantavam, caíam novamente. Aí começaram a passar fome, daí alguém ajudava. Quando ajudava, a comida apodrecia. Não prosperava. E alguém chegou, que não era crente, que não servia a Deus, estufou o peito e disse: já é hora de você enxergar que esse Deus que você serve não vale nada. Já é hora de você entender que eu não sirvo a este Deus. Eu não faço o que você faz. E a minha vida é perfeita e abastada. E você vive na igreja, você vive buscando, orando, jejuando, e a sua vida vive dessa maneira. Que graça há servir ao Senhor. Pois todavia, irmãos, a pessoa se levantou e disse: ainda que eu não tenha nada para comer, que eu não tenha água para beber, todavia eu vou louvar, engrandecer e adorar o Senhor, porque eu sei, como disse Jó, que por fim ele se levantará e vai dar vitória. Não se passaram muitos dias, essa pessoa se levantou, se fortaleceu, cresceu na presença do Senhor, porque Deus prova quem Ele ama. E depois de ser provado, essa pessoa que dizia não precisar do Senhor, faz uma ligação e diz: você pode fazer uma oração por mim? Você pode fazer uma oração por mim? Será que é possível que este Deus, será que é possível que você ore por mim? Será que eu ainda tenho uma chance com este Deus? Porque percebeu que é melhor estar com Jesus. É melhor, ainda que você passe por dificuldade, lutas e tribulações, com Jesus é melhor, irmãos. Com Jesus é melhor,
Porque com Jesus a gente sabe que isso não é para sempre. Com Jesus a gente sabe que mesmo no meio da pior luta que a gente passa, a gente deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, porque sabemos que o Senhor é quem peleja por nós. A gente sabe que no amanhecer Deus virá com a resposta. Deus não deixará o seu filho ou sua filha, o justo desamparado, mendigando pão. Ele é poderoso demais. Ele é poderoso demais. Aleluia. Ele é poderoso demais. Então, dizendo isso, fazendo isso, se prostrando, se humilhando, buscando, jejuando, todo aquele povo, toda aquela congregação. Olha a resposta de Deus. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo novamente, o mosto, o óleo, e dele serei fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Vocês já não vão mais passar vergonha, vocês já não serão mais humilhados, porque o Senhor está agora abençoando eles. O Senhor recebe adoração, o Senhor gosta quando a gente se prostra, quando a gente se humilha, quando a gente se arrepende. Quando há arrependimento genuíno dentro do coração, a mão do Senhor é estendida, irmãos. Quando há o arrependimento sincero do coração, Deus abre a porta do céu, derrama a bênção sobre a sua vida. E Ele diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Foi isso que nós lemos aqui. Oh, aleluia. Não temais, animais do campo, porque os pastos, eles voltarão a ficar verde novamente para vocês comerem. Ele começa a falar que o vinho, a figueira vai dar fruto. Ele começa a dizer: os filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a chuva seródia no primeiro mês. Agora aquilo que já não tinha mais. Aquilo que já tinha sido devastado, completamente derrotado, destruído, onde já não havia mais esperança, aonde já não tinha mais o que fazer. O profeta Joel começa a instruir, a advertir o povo a se humilhar, a se arrepender, a buscar a presença do Senhor. E o povo fazendo isso, agora a mão do Senhor começa a abençoar a terra novamente. Agora começa a vir de novo as bênçãos sobre o Senhor. E ele diz: e eu restituirei todos os anos que foram perdidos. Eu vou devolver para vocês tudo que vocês perderam. Tudo aquilo que vocês achavam que não tinha mais jeito, vai estar certo agora. Agora eu vou abrir a janela do céu e vou abençoar o meu povo. E vou derramar sobre vós uma bênção muito grande. E agora o povo vai glorificar o Senhor. E aí, para ajudar e para aumentar ainda mais a força de tudo isso, ele diz: e há de ser que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. E você conhece a palavra de Deus, que isso se cumpriu em Atos 2. Deus derramou do seu espírito, Ele cumpriu a sua palavra. E o mesmo Deus, o mesmo Espírito de Deus, que falou com este povo, é o Deus que fala conosco essa manhã. O mesmo Deus que disse: derramarei sobre vós o meu Espírito. O Espírito de Deus passeia no meio da igreja. Ele está aqui nesta manhã. E eu convido a você neste momento a fazer uma reflexão, a fechar seus olhos, curvar sua cabeça e fazer uma reflexão consigo mesmo. Senhor, em que eu tenho falhado, Deus? Porventura tenho eu trocado algum minuto do meu dia por algo que não lhe agrada? Tenho eu feito alguma coisa, Senhor, que eu preciso melhorar? Eu quero te convidar a fazer essa reflexão nesta manhã, porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que tem boas obras, que tem uma vontade de abençoar vocês de uma forma imensa e infinita. Porém, o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado faz com que você não tenha acesso à presença de Deus. Mas por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário, por causa da ressurreição de Jesus, e porque Ele vive, e porque Ele está aqui esta manhã, Ele estende as suas mãos e te dá uma nova chance. Deus está aqui para abençoar a sua igreja e a sua terra. Ele diz: eu tenho palavra de poder, eu tenho palavra de bênçãos para derramar, para distribuir no meio da igreja. Quem quer, ouça a voz do Senhor nesta manhã. E eu lhe faço um convite. Se coloque de pé, por favor. Aleluia.
Há uns dias atrás, nós tínhamos atrás da nossa casa um trampolim muito grande. Tem 15 pés, pastor. Mas ele é uma telinha, ele é uma espécie de uma redinha. E ele estava sobre a grama. E aonde ele estava, a grama rapidamente cresceu por baixo, muito alta. E o pessoal que cortava a grama não cortava, porque a máquina não alcançava lá embaixo. E eu fiquei pensando, que interessante. Porque enquanto está lá, debaixo do trampolim, debaixo da sombra, está crescendo muito rápido. E aí, eu movi o trampolim de lugar para que pudéssemos cortar. Quando eu movi, estava tudo morto, estava tudo podre. E eu fiquei pensando, por que morreu? Se recebe sol, claridade, recebe a umidade, recebe a chuva. E eu comecei a observar que a telinha ela era impermeável. Ela passava claridade, mas não passava água. Se não molhar, vai morrer. Se a semente estiver, ela pode estar na terra. Ela pode estar numa terra boa. Mas se ela não for regada, a semente vai apodrecer. Já em contrapartida, nós temos atrás da nossa casa um papagaio. E as sementes que ele come caiu em cima do tapete. Aleluia. O tapete, irmãos, não é uma terra. Mas ele é fofinho. E choveu, e ficou úmido, e ficou encharcado. E porque ele estava encharcado, a semente estava mergulhada na água. A semente brotou. A semente nasceu e virou uma mini árvorezinha em cima do tapete, pastor. E eu olhei aquilo e me chamou muita atenção. Eu já falei isso aqui uma vez. Enquanto eu olhei para aquilo, Deus falou comigo: terra frutífera. Terra frutífera. E eu te convido nesta manhã a ser um coração frutífero. Porque aquele que é a água da vida, tem rios de água viva fluirão dentro de você. O Senhor quer te usar. O Senhor quer usar a sua vida para pregar, para cantar, para dizer que Ele é santo, para dizer que Ele é poderoso, para dizer que Ele é lindo, para dizer que Ele é soberano sobre todas as coisas. Para que haja em você uma gratidão. Eu te convido nessa manhã, quem precisa de oração, quem entendeu essa palavra, vem aqui na frente para a gente orar, com a permissão do pastor. Vem aqui na frente para a gente orar, irmãos. Vamos orar juntos aqui. Vamos buscar a presença do Senhor, dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu quero, Senhor, ser uma terra frutífera. Eu não quero ser como o povo lá do capítulo de Joel. Eu não quero ser como aquele povo que deixou, que se distraiu com alguma coisa. Eu não quero ser, Senhor, negligente na Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem um projeto na minha vida. Eu sei que o Senhor tem planos para me abençoar. Eu sei que tem coisas que eu preciso fazer, aleluia. Mas tem coisas, irmãos, que depende apenas de uma atitude sua. É o que as irmãs estão fazendo aqui, ó. Tem bênçãos, irmãos, que só depende disso. Um ato tão simples. Parece até uma coisa simbólica, não é, pastor? Parece até uma coisa simbólica. Mas vir aqui na frente, se render aos pés do Senhor, não é porque eu estou chamando, irmãos. Não é para você fazer um papel de humilhação, ok, eu vou me humilhar agora. Não. É dentro do seu coração, é como disse na palavra. Rasgue o seu coração agora, nessa manhã. Há um tempo de Deus para as coisas acontecer. Mas também a bênção do Senhor nesta casa, esta manhã. Vem aqui rasgar o seu coração. Se humilhe na presença do Senhor e diga: Deus, eu estou aqui. Aleluia. Eu quero mais o Senhor. Eu quero ser, Pai, aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero ser um instrumento na sua mão de valor. E não se preocupe, não se preocupe com aquilo que tem que acontecer amanhã. Não se preocupe com aquilo que você estava preocupada de madrugada, aquilo que você estava pedindo ontem.
Não se preocupe se a empresa vai crescer, se a empresa está perdendo cliente. Não se preocupe se não assinou o contrato. Humilhe-se. Agora é momento de você se humilhar. Agora é momento de você, é você e Deus. É você e Deus. E o Senhor vai cuidar do resto. O Senhor vai trabalhar naquilo que você precisa. Humilhando-se na presença do Senhor, Deus vai abrir a porta que precisa ser aberta. Porque Ele vai entrar com providência. Porque Ele vai ver que você rasgou o seu coração, entregou-se humildemente na presença de Deus e disse: Senhor, eu me rendo. Eu me entrego nas suas mãos. Eu aceito o teu querer. E compreendo que tens, o Senhor, um plano e um projeto. E uma razão para tudo que aconteceu e está acontecendo na minha vida. Aleluia. Ainda dá tempo. Ainda falta você vir. Ainda dá tempo. Nós podemos esperar ainda mais 30 segundos. Quantos pastores estão passando aqui para nos auxiliar? E os pastores da orquestra auxiliar desse lado de cá, por favor. Os pastores que estão na orquestra nos auxiliem desse lado. A mensagem foi pregada. Você que quer ser uma terra frutífera, venha. Se lance aos pés do Senhor. E Ele irá trazer a bênção e a vitória na tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Falta você vir ainda? Ainda falta você vir. O Senhor está nesse lugar, a sua palavra foi falada. O Senhor está nesta casa. Você que ouviu a palavra, saia do seu lugar e venha. Não sei se alguém, quem sabe nesta manhã, que não conhece o Senhor Jesus e gostaria de conhecê-lo melhor, entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Quem sabe você que nos assiste pela internet, coloque no chat aí que você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você gostaria também de ter esta alegria que os crentes têm. O Senhor Jesus te visita nesta hora. E Ele manifesta a sua glória na tua vida. Os teus pecados serão perdoados se você assim crer que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que você tivesse vida. E vida em abundância. E vida eterna Ele prometeu para cada um de nós. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Nós estaremos orando. Presbítero Daniel, vem orar, por favor, meu amigo. Os pastores já estão ministrando aos irmãos nesta manhã. O nome do Senhor sendo louvado e exaltado. Se derrame na presença do Senhor e Ele irá enxugar as tuas lágrimas, irá trazer a bênção na tua vida, a bênção que você veio buscar. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, continuamos na Tua presença, Senhor. Ouvimos a Tua palavra, ouvimos, Senhor, o Teu Espírito Santo que falou, Senhor, audivelmente conosco nesta manhã, Pai. Conseguimos ouvir, conseguimos entender, conseguimos, Pai, perceber a Tua voz entre nós. Neste momento, Senhor, está aqui diante do altar os Teus servos, os Teus filhos que voluntariamente, Senhor, vem ao Teu altar, Senhor. Está na Tua presença, clamando a Tua ajuda, a Tua ajuda divina sobre eles, Pai. Move, Senhor, as Tuas mãos poderosas sobre nós, sobre os nossos corações, Pai. Precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua graça. Não podemos ficar sem a Tua graça, não podemos ficar sem a Tua presença. Não podemos, Senhor, viver sem a Tua ajuda. Não podemos viver longe da Tua graça, da Tua presença, da Tua palavra. Pai, que a Tua presença como chuva, a Tua palavra como chuva, Senhor, que está nesta manhã caindo sobre os nossos corações, está caindo sobre a nossa alma, Senhor. Faz com que continue brotando sobre nós, Pai. Faz com que continue, Senhor, produzindo sobre nós, Pai, a
presença, o crescimento que precisamos na Tua presença, Pai, para que sejamos uma árvore, para que também demos frutos, e esses frutos venham, Senhor, continuar alimentando almas, venham ser alimentos, que possamos continuar sendo alimentos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós Te damos graça, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, porque mesmo sabendo o crente que somos, mesmo conhecendo, Senhor, o crente que somos, assim o Senhor, mesmo assim o Senhor fala conosco, mesmo assim o Senhor tem sido bom, tem sido misericordioso e tem enviado sobre nós a Tua palavra. Somos gratos, Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, por tudo que temos recebido nesta manhã, por tudo que temos entendido nesta manhã, e pelo Teu Espírito Santo que continuará, Senhor, agindo e falando aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que vive e reina para todos.